Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez trazendo um tema para nós conversarmos juntos. Será que os espíritos realmente exercem influência sobre as nossas decisões, pensamentos e sentimentos? Ou será que isso é conversa, isso é coisa da imaginação? Esqueci de tirar o fio. Para começarmos a conversar sobre esse tema, é importante nos lembrarmos de que quando Kardec estava organizando os estudos para formar o que a gente entende hoje como as obras básicas da doutrina espírita, ele não estava inventando coisas, ele não estava tirando coisas da imaginação dele. Kardec, como um homem de ciência, era um observador. Então ele estava realmente fazendo estudos de observação, tentando entender o comportamento dos espíritos e como se dava a relação entre eles e entre nós, os encarnados. Isso é importante. Ele até chega a mencionar que o espiritismo está presente na própria natureza. Aí nós trouxemos aqui uma referência da Revista Espírita. Revista Espírita, setembro de 1862. Onde ele coloca da seguinte forma: o Espiritismo se baseia na existência de um mundo invisível formado por seres incorpóreos que povoam o espaço. Então já temos aqui uma informação importante. Onde estão os seres incorpóreos, os espíritos? Povoam o espaço, não há onde eles não estejam. Esses seres que nos rodeiam incessantemente exercem sobre os homens uma grande influência. Eles atuam no mundo moral e, até certo ponto, no mundo físico. O espiritismo está na natureza e pode dizer-se que, numa certa ordem de coisas, é uma força, como, sob outro ponto de vista, o é a eletricidade e a gravidade. Então, muitas vezes, a gente vê que Kardec vai usar o termo espiritismo, o espiritismo está na natureza. Ele não estava se referindo ao que a gente entende hoje, muitas vezes, como a religião espírita, não é isso. Quando ele usa o termo espiritismo, ele está falando sobre os espíritos, o mundo dos espíritos, as questões espirituais. Elas fazem parte da própria natureza, ou seja, é natural. Nós muitas vezes interpretamos como sobrenatural por falta de conhecimento nosso mesmo, mas tudo que é dos espíritos é natural. De certa maneira, podemos dizer que o único sobrenatural é Deus, porque é o único que está sobre a natureza e dentro dela também. Todos nós outros somos seres naturais. Mas a questão de onde realmente nos inspiramos para trabalhar esse tema é a questão de número 459 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec indaga: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Os espíritos superiores respondem: mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. São eles que vos orientam, são eles que nos orientam e nos indicam caminhos, possibilidades para seguirmos. Então olha que forte isso. Os espíritos nos influenciam muito o tempo todo, a ponto de nos dirigirem. Isso é uma afirmação bastante forte, muito interessante. Mas a gente se questiona, se existe essa possibilidade, e ela é tão real, dos espíritos influenciarem em nossa vida, como é que essa influência se dá? Eles simplesmente chegam perto da gente, falam alguma coisa e nós obedecemos? Não é bem assim que funciona. Nós sabemos que uma das leis que nos regem é a chamada lei de sintonia, que nós até já conversamos um pouco sobre ela em outros vídeos. O que a lei de sintonia nos fala? Que nós nos sintonizamos realmente com aqueles que compartilham conosco pensamentos, ideias, pontos de vista. E isso não é uma coisa nova. Entre os encarnados, nós podemos perceber isso. A gente tem afinidade com algumas pessoas mais do que com outras. Com algumas pessoas nos sentimos mais à vontade para conversar sobre os nossos gostos, nossos pensamentos. Isso é afinidade, isso é sintonia. E é claro que, sendo os espíritos apenas os encarnados sem corpo físico, porque a morte não nos altera a nossa maneira de ser, de pensar e de sentir o mundo e as coisas.
Nós continuamos sendo exatamente os mesmos quando passamos para o outro lado. A única coisa que muda é que agora nós não temos corpo físico e vamos ficar invisíveis para os encarnados que não tenham capacidade de vidência. Mas fora isso, continua tudo a mesma coisa. Então, naturalmente, existe essa possibilidade de sintonia. E é aí que a comunicação e a influência pode acontecer. Uma outra referência que nós trazemos aqui é do livro Mediunismo, do Espírito Ramatiz, Psicografia de Hercílio Mais, que nos fala da seguinte forma: muitas pessoas que se acreditam insensíveis à influência oculta do além, mal sabem que há muito tempo são o prolongamento vivo de alguns desencarnados astutos e maus, reproduzindo no cenário do mundo físico os seus desejos subvertidos. Conforme já vos temos lembrado, tudo é uma questão de afinidade eletiva, em que os vivos sintonizam-se com os mortos conforme o seu padrão mental e a natureza dos seus sentimentos ocultados na vida humana. Um exemplo interessante, só para a gente pensar como é que funciona essa questão da sintonia. Você passa por uma experiência qualquer que te deixa com raiva. Naquela hora, você sofreu essa modificação no seu campo emocional. Campo emocional, mental vão se conectando e você emana essa energia da raiva, essa frequência, você acessa essa frequência. Ao fazer isso, outros espíritos que estejam nas proximidades ou que pelo menos estejam nesta frequência podem se sintonizar com você. Você acessou essa frequência. É muito parecido, se a gente parar para pensar, com a questão do rádio. No rádio você vai alterando as estações e escolhe se você quer ouvir música clássica, se você quer escutar funk, música sertaneja, se você quer botar numa rádio de notícias, você vai escolhendo qual a sintonia. Todas as pessoas que quiserem escutar aquele mesmo tipo de música também vão poder se sintonizar ali. É mais ou menos assim que funciona. Mas de que maneira será que o nosso pensamento pode fluir pelo espaço até atingir outras pessoas, ou o pensamento dos espíritos chegam até nós? Nós temos uma referência a isso lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 10, que diz o seguinte: todos os seres encarnados e desencarnados estão mergulhados no fluido cósmico universal. Esse fluido recebe um impulso da vontade, ou seja, do nosso pensamento. Nós mandamos uma vontade, esse impulso, através do fluido. É o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com diferença que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto as do fluido universal se estendem ao infinito. Parecido com jogar uma pedrinha na superfície de um lago, e aí você vai ter aquelas ondas que se formam. Pensando dessa forma, imagina que tem alguém que está flutuando sobre esse lago. E o lago está bem tranquilo, a pessoa está flutuando da maneira mais parada possível. Se você pular dentro da água, ou se você apenas se movimentar dentro da água, já vai formar essas ondas que vão chegar nessa pessoa. E ela vai se dar conta de que tem outra pessoa ali com ela também. É mais ou menos assim, mas como os espíritos nos orientam, com a diferença de que não está circunscrito a um local. Isso vai percorrendo pelo fluido cósmico até chegar em outros espíritos encarnados, desencarnados e por aí vai. E aí só uma informação sobre essa questão do fluido cósmico, ele permeia todo o universo. Então não há nenhum local onde não exista a presença desse fluido, dessa energia no seu estado mais primeiro. A gente sabe que é dela que derivam todas as outras. Então nós estamos mergulhados no fluido. Por isso que os nossos pensamentos têm essa capacidade de irradiar e vai chegar para outras pessoas que estão vibrando naquela mesma frequência. Mais uma referência que nós trazemos aqui para a nossa conversa é o livro chamado Entre Dois Mundos, que é do espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia do Divaldo. Ele fala da seguinte forma: não devemos nos esquecer de que o mundo espiritual, na sua causalidade, sempre é o agente de todas as ocorrências que têm lugar no orbe terrestre. A causa original de tudo é sempre de lá para cá, do mundo espiritual aqui para o mundo terrestre. Direta ou indiretamente, as ações que daqui procedem refletem-se na esfera física.
seja mediante estado de elevação, seja por consequência dos compromissos anteriormente assumidos. Assim sendo, podemos asseverar que a esfera física é o resultado da ressonância dos labores que daqui procedem. Então, nós somos, o nosso orbe físico, ele é literalmente o resultado do pensamento e das projeções dos espíritos que vêm de lá. Dos espíritos superiores que ajudaram a construir esse orbe e ajudam a mantê-lo, e também de todos os outros espíritos que estão lá, com boas intenções, com más intenções, seja como for, existe sempre essa influência que vem de lá para cá. Uma referência que também é interessante para os nossos estudos, já que nós temos essa proposta de ser um estudo mais universalista, é nos lembrarmos que, por exemplo, dentro das religiões cristãs, dentro do catolicismo, existe muito aquela leitura de que os espíritos se comunicam conosco, podem ser anjos ou demônios. Os anjos vêm nos trazer comunicações positivas, estímulos positivos, e os demônios tentam nos desvirtuar, nos levar para outros caminhos. Dentro da leitura da doutrina espírita, nós entendemos que são sempre os espíritos que se comunicam conosco. Espíritos bons, sérios, responsáveis, vão tentar nos transmitir ideias positivas que ajudem no nosso crescimento e da nossa comunidade. E espíritos desorientados, ignorantes ou até com intenções negativas são os que tentam nos transmitir alguma questão para nos desvirtuar, Não, deixa eu mudar essa fala, né? Nos desvirtuar parece que nós somos santos. Tentam transmitir alguma questão para estimular em nós o lado negativo que nós ainda temos muito forte. Isso é importante, pessoal. Mais tarde eu volto nisso, porque eu quero falar também sobre a questão da Umbanda e do Candomblé. Nós também temos ali estudos falando sobre a influência dos espíritos sobre nós, sendo que nessas religiões que têm matriz africana, matriz ameríndia, eles ainda têm uma questão muito interessante, que é do médium incorporar as entidades para que elas possam se comunicar. E isso é muito precioso, é muito interessante. Até fica aí a dica, quem tiver a oportunidade, visite um centro como esse para você ter a experiência de saber como é poder passar por uma conversa, por um diálogo com um preto velho, com um caboclo. Garanto para vocês que é muito bom. Quem tiver a oportunidade. Mas falando um pouquinho mais sobre a questão da influência dos espíritos sobre nós. Às vezes a gente tem uma ideia de que com essa leitura, de que geralmente são eles que nos dirigem, de que é uma coisa assim, quase uma escravidão, mas será que nós não temos o nosso livre arbítrio? Como é isso? A coisa não é bem assim. Essa influência geralmente é muito sutil. Por que ela é muito sutil e ela pode ser assim? Como eu havia falado antes, nós não somos seres angelicais, somos espíritos em processo de evolução, bastante endividados com a lei, porque já cometemos muitos equívocos, não só nessa encarnação, mas em outras. Então, quando eles querem ter uma influência sobre nós, no caso, falando sobre uma influência negativa, a única coisa que eles precisam fazer é estimular em nós esse nosso lado sombra. E se nós estivermos invigilantes, daí aquela mensagem que o mestre nos deixou, orai e vigiai, nós temos que estar atentos sempre aos nossos pensamentos para conseguir diferenciar o que é pensamento meu do que não é. Isso, lógico, não vem de uma hora para outra, é necessário um estudo, um autoconhecimento, mais uma mensagem que os espíritos passam para a gente com base naqueles saberes gregos antigos do conhece-te a ti mesmo. É muito importante que a gente faça esse trabalho de autoconhecimento para que cada um de nós aprendamos a distinguir o que é pensamento meu, o que são as minhas tendências, do que não é. E entre as minhas tendências eu entender quais que eu devo cultivar, no caso das virtudes, e quais que eu devo trabalhar para não praticar mais, no caso dos nossos defeitos, dos nossos vícios, que todos nós ainda temos em maior ou menor escala. Então é importante a gente fazer essa diferença.
Com muita frequência, os nossos pensamentos não são só nossos, por conta de estarmos todos mergulhados nesse grande fluido cósmico e termos essa capacidade de comunicação com os espíritos, essa troca de ideias. Às vezes, nós trocamos ideias com eles, eles conosco. A influência não é só deles sobre nós influenciamos eles também. Isso é importante ser dito. Então, mais uma questão para nos lembrar da reforma íntima, da importância de nós nos elevarmos, nos comportarmos de uma maneira mais equilibrada. E para terminarmos, tem uma mensagem do Espírito Emmanuel. Essa mensagem está no livro Pensamento e Vida. Selecionamos um trecho aqui para nós lermos. O pensamento é força criativa a exteriorizar-se da criatura que o gera, por intermédio de ondas sutis em circuitos de ação e reação no tempo. Então nós estamos sempre emitindo os nossos pensamentos, até porque nós estamos pensando o tempo todo, não há como nós não pensarmos, mas estamos emitindo essas ondas o tempo todo. A mente humana é um espelho de luz, emitindo raios e assimilando-os. Então estamos enviando pensamentos e estamos assimilando pensamentos também. Esse espelho, entretanto, jaz mais ou menos prisioneiro das sombras espessas da ignorância, à maneira de pedra valiosa incrustada no cascalho da forna. Então nós temos todo um potencial divino, porque somos filhos de Deus, temos o potencial de fazer coisas muito bonitas, coisas incríveis, termos pensamentos equilibrados, mas ainda somos espíritos em processo de aprendizado, ainda somos ignorantes. Então é essa fuligem, essa neblina que ele está falando de uma maneira simbólica aqui, que são as nossas imperfeições. A gente tem que ir trabalhando isso para ir limpando esse excesso. E ele continua aqui. Reparemos assim a necessidade imprescindível da educação para todos os seres. Nos autoeducarmos para conquistarmos a nossa evolução. Lembremos-nos de que o eterno benfeitor, Jesus, em sua lição verbal, fixou na forma imperativa a advertência a que nos referimos. Brilhe vossa luz. O Mestre já nos deixou essa orientação. Brilhe vossa luz, porque nós já temos luz. A gente só tem que fazer um esforço no sentido de permitir que ela brilhe. Então, para encerrarmos, só lembrando que, embora estejamos sim cercados por essa nuvem de testemunhas, como disse Paulo, lá na carta aos Hebreus, Paulo falou que estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Então, embora tenhamos essa nuvem de testemunhas ao nosso redor, e sim, recebemos influência delas, nós temos que nos lembrar que o livre-arbítrio é nosso. Embora elas possam transmitir para a gente certas ideias, certas tendências, nós escolhemos seguir esse caminho ou não. E conforme vamos fazendo o nosso trabalho de autoconhecimento, vamos aprendendo a distinguir o que é pensamento nosso, o que não é, o que é um sentimento nosso, o que não é, para que possamos construir a nossa caminhada de uma maneira mais equilibrada. Meus amigos, esse foi o nosso vídeo de hoje. Agradecemos a presença de todos que ficaram conosco até o final. Pedimos que você se inscreva no nosso canal, deixe uma mensagem, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo. Fiquem com Deus e nos vemos na próxima semana.